Estamos a 2 dias do final do ano civil, na verdade a menos de 2 dias, não é? A dia e meio. É um tempo propício a balanços. Temos tendência a olhar para trás e a pensar no que é que foi o ano que passou ou que está a passar, neste caso o ano de 2017. Talvez tenha sido um ano muito bom para alguns, um ano menos bom para outros, um ano terrível ainda para outros, ou então um ano comum para outros. Eu não sei como é que é convosco, mas quando chega a esta altura, assim os meus 12 meses começam como que a passar num filme, em câmara lenta, no teto do meu quarto ou então no ecrã do meu cérebro, e começo a ver tudo o que me aconteceu ao longo deste ano, cada problema, cada surpresa, cada desafio, cada medo, as pessoas novas que apareceram na minha vida, as pessoas que me fizeram mal, as pessoas que me fizeram bem, as promessas que eu fui capaz de cumprir, mas também as promessas que eu não fui capaz de cumprir a mim mesma, aos outros, a Deus, as promessas que Deus cumpriu na minha vida, mas também aquelas promessas que Deus ainda não cumpriu na minha vida e eu continuo à espera. Enfim, foram momentos de desânimo e momentos de entusiasmo. Houve lágrimas, houve risos. Para alguns foi um ano de perdas, de pessoas com quem deixaram de poder partilhar as suas vidas, ou porque morreram, ou porque foram para longe, ou porque simplesmente se afastaram. Para outras foi momentos em que nasceram novas vidas e que entraram novos seres, avós que ganharam novos netos, pais que ganharam filhos, casais que não tinham filhos e passaram a ter filhos. É assim a vida, meus irmãos. Uns morrem, outros nascem. Houve dor, houve sofrimento, alguns tiveram desgostos amorosos, outros descobriram o amor das suas vidas ou consolidaram a relação que tinha. Coisas boas, coisas más, momentos bons, momentos maus, seguramente todos nós os tivemos. Que os momentos maus não sejam tão fortes que nos tirem a esperança de momentos bons no novo ano. Amanhã começa 2018. Tem o simbolismo do recomeço, da ideia de que vamos ter uma nova oportunidade. Na verdade é só um dia como outro qualquer. O dia 1, a única diferença é que os preços subiram um bocadinho, não é? Mas de resto é um dia como outro qualquer, mas tem este simbolismo, este pretexto para uma nova vida. Assim como é normal fazermos o balanço do ano que terminou, é muito comum fazermos resoluções de ano novo, não é? Promessas de um novo ano. Eu lembro-me quando trabalhava na Sábado que no final do ano, por volta de novembro, nós começávamos a preparar uma revista que tivesse o balanço do ano, com as melhores imagens, as melhores frases, as melhores entrevistas, os maiores desastres, as maiores conquistas, e depois tínhamos sempre uma tendência para preparar uma revista. Eu lembro-me até que uma capa era cheia de post-its amarelos, que era as decisões para o novo ano, as resoluções para o novo ano, não é? Fazer mais exercício, beber mais água, deixar de fumar, deixar de comer carne, caminhar mais, ver menos televisão, deitar mais cedo, ir fazer aquele curso que há anos que eu queria fazer, estudar mais, gastar menos, poupar mais. Não sei se isto tudo vos é comum, mas também orar mais. É este ano que eu vou fazer o ano bíblico e vou começar logo em janeiro. Tenho-vos a dizer que eu, de facto, comecei o ano bíblico em 2017 e vou, neste momento, no livro de... Um bocadinho melhor, meus queridos. Vou em Crónicas.
E estou a descobrir coisas muito interessantes em Crónicas. Um livro que eu acho que em todos os outros anos, e eu estou na igreja há 40 anos, eu passava por cima. Mas não, tem muitas coisas interessantes o livro de Crónicas. Não mentir, não ver aquilo que me faz mal, não falar mal dos outros, não intrigar, não ouvir os outros falarem mal dos outros. Bem, tantas e tantas decisões que nós dizemos em janeiro é que vai ser. Em janeiro eu vou começar uma vida nova. Ora bem, uma mudança não exige um novo ano, nem um novo mês. Porque uma mudança tem que ser mais do que uma promessa, exige uma atitude, uma decisão em mudar. Então, porquê é que nós precisamos de janeiro para avançar? Porquê? Gostava que me acompanhassem na leitura de um episódio na Bíblia que eu descobri neste ano bíblico. Ele está lá desde sempre, eu não sei só porque que este ano é que eu olhei para ele desta maneira. Está no capítulo 8 de Êxodo. 8, 1 a 9. Vamos ler. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E Faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Conhecemos este episódio da história de Israel. O Senhor mandatou Moisés e Arão para tirar o seu povo da escravidão em que viviam no Egito. E o Faraó não deixou o povo ir. Era expectável. O Faraó não ia abdicar da sua mão de obra assim só porque Deus tinha mandado. E Deus enviou então 10 pragas para tentar mudar o coração de Faraó, para mostrar quem Deus era, sobretudo aos egípcios, mas também a Israel. 10 pragas. A primeira praga, lembram-se qual foi? Sangue no rio. As águas transformaram-se em sangue. E assim estiveram durante 7 dias. Não podiam beber água. Tiveram que cavar poços para tirar água, mas aguentaram o rio cheio de sangue e as correntes de água cheias de sangue durante 7 dias. Os magos fizeram o mesmo e Faraó não desistiu. E vem a segunda praga. A segunda praga são estas rãs. Rãs ou sapos? Eu não consigo perceber muito bem a diferença das rãs e dos sapos. Por isso, não sei porque é que as Bíblias todas põem rãs, mas eu até gosto de pensar em sapos, não é? Porquê rãs? Os egípcios tinham uma deusa com uma cara de rã, chamada Heket. E eles acreditavam que esta deusa criava vida, que das suas narinas nascia vida. Por isso, as rãs eram divindades para os egípcios. E Deus baralha os egípcios, mandando-lhes uma praga das suas próprias divindades. Mandando-lhes uma praga do seu próprio Deus, Rã. Havia rãs
por todo o lado. Por todo o lado. As mulheres iam cozinhar ou amassar o pão e saltavam-lhe rãs. Abriam o forno e o forno estava cheio de rãs. Eu não sei o que é que se passa com as mulheres desta sala, mas eu digo-vos, eu tenho nojo de rãs e de sapos e tudo o que for parecido. Então imaginem abrir o forno da minha casa e estarem lá rãs dentro. Abrir uma panela e saltar-me uma rã. Ir para a cama e saltarem-me rãs do teto. Reparem, Deus dizia, na vossa cama haverá rãs. Abrir a cama e estarem rãs lá dentro. Pegar num casaco, meter a mão no bolso e saltar uma rã no bolso do casaco. Ir para o trabalho e haver rãs por todo lado. Ir ao banco e haver rãs no guichê do banco. Ir às compras e o Pingo Doce está cheio de rãs. E o Continente também e outros tais. Não é só do Pingo Doce. Rãs por todo o lado. Rãs por todo o lado. Não nos é dito quanto tempo durou esta praga. Mas deve ter sido de tal forma perturbadora. Imaginem a confusão, o caos que não era, os carros a pisarem rãs. Havia aqui um problema, eles não podiam matar as rãs, porque as rãs eram divinas, porque quando muito tentavam enxutar as rãs, não é? E sabem que as rãs têm uma característica, é quando ficam irritadas, começam a libertar um líquido branco, esbranquiçado, viscoso, como tudo o que é de uma rã é viscoso, não é? Por isso o líquido também seria, e mal cheiroso, por isso. Imaginem o cenário total. Deve ter sido de tal maneira que Faraó, que não cedeu perante 7 dias de sangue no rio, nas águas, incomodou-se seriamente com as rãs. E aí Faraó dá o braço a torcer. Reparem que as rãs não são um bichinho fofinho, como os passarinhos. Se a nossa vida se enchesse de passarinhos... Bom, eu não gostaria muito de abrir o forno e de me sair de lá um passarinho. Quer dizer, se estivesse vivo não havia problema. Mas passarinhos ou gatinhos ou coisas fofinhas, não era nada disso que se tratava. Faraó tinha uma situação tão insuportável no seu reino, na sua casa, que ele teve que dar o braço a torcer. Os seus magos também tinham feito rãs, mas não eram capazes de as fazer desaparecer. E então Faraó teve que chamar Moisés e teve que chamar Arão. Compreende-se, ele tinha um problema. E ele não era capaz de resolver este problema. Por isso ele chamou quem era capaz de lhe resolver este problema. Ele era impotente para acabar com as rãs do seu reino e da sua vida. E ele pede ajuda. Mas quando Moisés lhe pergunta: quando é que tu queres que eu ore ao Senhor? Surge a resposta que a mim me intrigou imenso. O que é que Faraó diz? Amanhã. Oh, meus queridos irmãos, se estão com um problema grave na vossa vida e se alguém vos oferece a solução para o problema da vossa vida, dizem amanhã. Amanhã. Mas foi o que Faraó disse. Amanhã. Por isso eu ainda vou dormir mais uma noite com as rãs. Amanhã. Por que o Faraó terá dito amanhã? Ellen White dá uma explicação. Eu vou aqui tentar ler. Parecia que os magos tinham produzido rãs, mas não as podiam remover. Está neste livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, a mulher que gostava de usar redes no cabelo. E então diz-nos ela: vendo isso, o Faraó... parecia que os magos tinham produzido rãs, mas não as podiam remover. Vendo isto, o Faraó ficou humilhado. Mandou chamar Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Depois de fazerem lembrar ao rei o seu orgulho anterior, pediram-lhe para indicar o momento em que deviam orar para a remoção da praga. Ele marcou o dia seguinte. E depois dá a explicação. Esperando intimamente que nesse intervalo as rãs desaparecessem por si, salvando-se assim da amarga humilhação de se sujeitar ao Deus de Israel.
A praga, entretanto, continuou até ao tempo especificado, em que por todo o Egito as rãs morreram, mas os seus corpos putrefactos que tinham ficado poluíam a atmosfera. Isso dava outro sermão, as rãs que ficaram ainda a cheirar mal. Reparem, Faraó pediu ajuda, mas ao mesmo tempo acreditou que alguma coisa ainda podia acontecer de maneira a que ele não precisasse de ajuda. Ele adia a solução. Ele adia aquilo que podia ter sido feito imediatamente. E a decisão de Faraó é uma decisão que o prejudica a ele, à sua família e a todo um povo. Nós somos, muitas vezes, como Faraó. Temos muitas rãs, temos muitos sapos na nossa vida. Aliás, às vezes até os engolimos. O que são rãs? Podem ser problemas que nos incomodam, podem ser questões que não nos deixam dormir, que nos tiram a paz, que não nos deixam trabalhar, que não nos deixam ter uma vida normal. Podem ser pecados que não somos capazes de abandonar ou, muito simplesmente, que não queremos abandonar. Pode ser ausência de bons hábitos, podem ser maus hábitos, podem ser problemas de várias ordem. São pragas que nos atormentam, culpas com as quais não conseguimos lidar, a incapacidade de perdoar, vícios, a falta de autoestima, problemas mal resolvidos. Mas quando Deus me diz: amiga, vem cá, quando tu me pedires e quando tu agires, tomares uma atitude e andares comigo, eu vou ajudar-te para que essa situação desapareça. A minha resposta, a nossa resposta é muito idêntica à de Faraó. Deixa para amanhã. Deixa para janeiro. Está aí quase janeiro. Deixa para janeiro. Deixa para amanhã. Fica para depois. Ou como a minha filha Violeta me diz muitas vezes, e ela hoje não está aqui, eu posso falar mal dela. Já vai. Já faço. Depois. Acho que deve ser a resposta que mais irrita qualquer pai, ou pelo menos qualquer mãe. Me irrita. Pois nós dizemos muitas vezes isso a Deus. Já vai. Fica para depois. Começa em janeiro. Meus queridos irmãos e amigos, o amanhã não existe. O amanhã ainda não existe. Aliás, o amanhã pode não existir. Porque é que eu digo amanhã? Por orgulho, como Faraó? Porque acho que eu própria ainda vou conseguir resolver o problema? Pode ser. Pode ser. Não quero ceder. Posso esperar ainda por uma solução mágica qualquer. Não estou a ver qual. Mas pode ser que ela surja, como os magos que não tinham conseguido. Podia ser que naquela noite os magos ainda conseguissem remover as rãs e por isso Faraó não precisava de reconhecer o poder de Deus na sua vida. Talvez achamos que basta o tempo passar e o problema se vai resolver por si só, porque a nós nos custa tomar aquela decisão. Pode ser que outros consigam resolver aquele problema. Eu lembro-me de Jeremias 17:5, que tem aquela frase terrível que diz: maldito o homem que põe a sua confiança noutro homem, cujo coração se afasta de Deus. Maldito o homem que confia na natureza humana para se fortalecer. Pode ser por preguiça, por inércia, porque temos muitas outras coisas para fazer. Pode ser porque temos medo da mudança, temos medo de mudar as coisas na nossa vida. Pode ser porque gostamos muito daquele pecado, daquele mau hábito, daquele vício acariciado. É isto que os especialistas chamam procrastinar, que é uma palavra muito feia, muito difícil de dizer. Procrastinar, eu tenho que dizer devagarinho para conseguir dizer, no fundo é adiar. No fundo é adiar.
Qualquer dia eu vou ao dentista. Qualquer dia eu começo a correr. Qualquer dia eu começo a beber água. Qualquer dia eu começo a ir à reunião de oração. Afinal de contas, a reunião de oração há todas as quartas-feiras. Qual é a diferença entre ir esta ou ir na outra? Vai haver sempre. Posso ir em qualquer altura. A Bíblia está sempre ali. Posso começar a abri-la em qualquer altura. Qualquer dia eu vou começar a fazer o ano bíblico. Qualquer dia eu vou parar de fazer isto ou aquilo. Em 1770, por isso, no século XVIII, um senhor chamado Philip Dormer, mais conhecido por Lord Chesterfield, escreveu ao filho uma série de cartas. Cartas com conselhos. E é nessas cartas que vem uma frase que toda a gente conhece, que diz, não deixe. Já vem do século XVIII. Porque isso é um problema com milénios, com séculos, mas com milénios também. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Um parênteses. Muita gente mata-se a trabalhar por causa desta frase. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Atenção. Há coisas e coisas, não é? Porque Deus diz-nos uma coisa muito mais sábia do que esta, que é tudo o que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Fechei o parênteses. É só para que não digam que agora tenho que fazer tudo hoje, tenho que trabalhar até à loucura porque não posso deixar para amanhã. Não. De acordo com as nossas forças. Não é disso que estamos a falar aqui hoje. Estamos a falar de decisões, de atitudes. Como Faraó, nós temos a solução muitas vezes, meus irmãos. Sejamos honestos connosco mesmos. Muitas vezes nós temos a solução para o nosso problema. Ou ela está ao nosso alcance, porque Deus a disponibiliza. E viramos para Deus, como Faraó se virou para Moisés, e dizemos amanhã. Somos especialistas em adiar decisões importantes. E ficamos com a nossa casa, com a nossa cabeça cheia de rãs, cheia de sapos, a engolir sapos que não nos deixam pensar. Podemos pensar em muitas decisões que não precisam de janeiro, não precisam do depois de amanhã para serem tomadas. Eu diria quase todas. Por exemplo, lutar pelos nossos sonhos. Precisamos de janeiro para começar a lutar pelos nossos sonhos? Não são aqueles sonhos que comeram no Natal, cheios de açúcar ou de calda de canela, tão bom. Não são esses sonhos. Podem ser tantos, não é? O sonho de acabar com os conflitos dentro da minha família. O sonho de acabar com o conflito com a minha mulher, com o meu marido. O sonho de acabar com o conflito com a minha filha, com o meu filho, com o meu patrão, com o meu empregado. O sonho de gerir melhor o meu dinheiro e não criar dívidas. O sonho de conseguir um trabalho e por isso lutar por ele, preparar-me, procurar. O sonho de viver numa igreja unida e feliz e por isso perdoar os mal-entendidos, esclarecer o que precisa de ser esclarecido, acabar com as intrigas e com os mexericos. Se eu quero estar em paz com toda a gente, então podemos começar hoje a lutar por estar em paz com toda a gente. Preciso de perdoar alguém, porque é esperar para amanhã. O amanhã pode não existir. Tantos sonhos, tantas coisas que cada um de vós poderá estar a pensar que neste momento não estou dentro da vossa cabeça. Mas há uma decisão que eu queria falar convosco. A decisão mais importante, que é: o que é que eu estou a fazer com Deus? É Deus importante para vós? Se estamos aqui nesta manhã, eu quero acreditar que sim, que Deus é importante para mim, que ainda por cima estou a falar de Deus deste local, como que Deus é importante para cada um de vós, que poderia estar a fazer imensas coisas nesta manhã e que escolheu estar aqui sentado
a ouvir uma pecadora igual a vocês a falar-vos de Deus. Deus é importante para nós. Então, meus queridos irmãos, não deixemos a nossa relação com Deus para amanhã. Não deixemos a nossa relação com Deus para janeiro, que pode começar bem nos 4 primeiros dias e depois vai por ali abaixo. Um crente que não ora, um crente que não lê a Bíblia, não aprende a viver em sintonia com Deus. E depois pode dizer, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não o procuro, como é que eu posso conhecer Deus? Dizemos, é um processo a vida cristã, é verdade. Mas é um processo a dois, meus queridos irmãos. A santificação é um processo a dois. É um processo que implica o fabricante e o fabricado, que implica o Criador e a criatura. Contam-me os meus colegas de informática que quando os computadores começaram a aparecer, acho que eram os da IBM, foram os primeiros, eram da IBM, acho que foi este o nome que eu fixei, que só se podiam usar as peças que a IBM fabricava. Porque se não usassem aquelas peças e usassem outras de outra marca, o computador já não funcionava. Nós somos iguais. Nós só podemos funcionar com as peças que o fabricante, que foi Deus, tem. Nós só podemos funcionar bem com as peças de Deus. E nós só descobrimos quais são as peças de Deus quando vamos até Ele. Porque é que podemos dormir mais uma noite mal com as rãs? Porque é que escolhemos dormir mais uma noite com os sapos? Porque é que adiamos a nossa entrega a Jesus? Quando Jesus bate à porta hoje, Jesus não bate à porta amanhã, Jesus bate à porta hoje. E o amanhã pode não existir. O janeiro pode não chegar. Gostava que lessem comigo o Salmo 95. Do versículo 7 ao versículo 9. É um versículo de que eu gosto particularmente. Diz: porque Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas das suas mãos. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se temos uma decisão a tomar sobre algo que nos está a prejudicar na nossa vida espiritual e na outra vida também, então não façamos como Faraó. A decisão tem de ser tomada o mais rapidamente possível. Não é esperar por janeiro para endireitar as coisas importantes. Decidamos hoje mudar de vida. Há coisas que podem esperar, mas há outras que não, e nós sabemos quais são. Não nos enganemos a nós próprios. Sejamos honestos connosco. A decisão de Faraó prejudicou uma nação inteira. A minha decisão pode estar a prejudicar-me a mim, à minha família, à minha igreja, a todos aqueles que lidam comigo. A minha não decisão tem-me prejudicado a mim e àqueles que estão à minha volta. Amanhã ainda não existe. Hoje é o dia que nós temos. Jesus era um homem muito do presente, era um homem muito do hoje. Ele dizia: basta a cada dia o seu mal. Um dia de cada vez, dizemos nós. Hoje é o dia que nós temos. Hoje é o tempo aceitável. O que é que eu vou fazer, então? Falar com Deus e resolver o problema que me aflige? Ou aceitar a presença da rã? Sabem que as rãs duram muito tempo. Dizem até que as rãs continuam a viver mesmo sem alguns órgãos muito importantes. Que se tirarmos o coração de uma rã
e o mantivermos num ambiente úmido, que o coração fica a bater durante horas. Por isso, as rãs não desaparecem facilmente. Faraó sabia qual era a solução para o seu problema e ele poderia ter tido a solução de imediato. Ele preferiu esperar uma noite. Quando nós estamos impotentes como Faraó para resolver o nosso problema, interno ou externo, para sair da tempestade em que está a nossa vida, ou a nossa cabeça, ou as nossas relações, nós sabemos a quem recorrer e nós sabemos quando recorrer, mas preferimos continuar a dormir com as rãs e com os mesmos problemas. Até reclamamos, até desabafamos com os nossos amigos, até procuramos ajuda a quem não nos pode dar ajuda. Ao marido, à mulher, ao filho, à filha, ao pastor. A tanta gente que nós recorremos e às vezes eles só aumentam o nosso problema. Como os magos, criaram um problema, não conseguiram resolver o problema. E as nossas dificuldades aumentam quando nós podemos orar de imediato. E se nós não sabemos como orar, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não sabemos como pedir, vamos pedir para nos ajudar a pedir. E aquele que examina os corações, vale a pena continuar a ler, sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meus queridos irmãos, não precisamos de janeiro para tomar as nossas boas decisões. Cada um de vós sabe quais são os seus problemas, quais são as rãs que tem no bolso, quais são as rãs com que está a dormir, quais são as rãs que tem na cabeça. Não sou eu quem o vai dizer, mas todos sabemos que há uma decisão que não podemos adiar indefinidamente, que é a nossa entrega ao Senhor. Nós somos muito engraçados com o tempo e eu estou já a terminar, que é quando oramos, queremos a resposta já. Quando temos que responder a Deus, queremos a resposta depois. Há uma resposta que nós queremos já, mas a resposta que nós queremos dar depois. Faraó tinha um milagre ali ao pé dele, pronto a ser feito. Ele não o quis. Tantas vezes que nós temos o milagre da nossa conversão ali e nós não o queremos. O milagre da nossa entrega ao Senhor está aqui e nós adiamos até janeiro. Quando preparava este sermão, não consegui não pensar no irmão João. Lembram-se do irmão João? Sentava-se aqui onde está o Nelson. Lembram-se o que é que lhe aconteceu? Veio ao sábado, à igreja, aqui, e morreu. Aqui. A casa do pai, como ele dizia. Pode acontecer a qualquer um de nós. Não conseguia não pensar nele esta manhã. A mudança espiritual não é uma mudança automática, é um processo. E ele precisa de ser iniciado e precisa de ser mantido. Como andar de bicicleta. Eu não consigo começar a andar de bicicleta se eu não saltar para cima do selim e não começar a dar aos pedais. Posso precisar de umas rodinhas no início. Posso precisar de alguém que me segure o selim. Mas vai haver um momento em que eu tenho que dar aos pedais, segurar no guiador e olhar em frente e caminhar. Vou cair? Vou. Vou desequilibrar? Vou. Vou precisar de ajuda? Vou. Mas há um momento em que eu vou andar de bicicleta e nós dizemos, pois é, e aprendi de uma vez, aprendi do resto da vida. E a vida espiritual é igual. A gente aprende, mas depois ficar muito tempo sem andar, salta para cima da bicicleta e mais tropeção, menos tropeção, vamos lá. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos. Deus está sempre lá para nós, mas nós podemos deixar de ter vontade de saltar para cima da bicicleta. E pensem só no tempo em que não saltaram para cima da bicicleta, dos passeios que perderam, do gozo que perderam, do tempo que estamos a adiar entregar-nos a Deus,
do prazer que estamos a perder da companhia de Deus. Se pararmos, podemos não esquecer, mas podemos deixar de ter vontade de. E Deus não nos força, por isso estamos a correr muitas vezes um risco. O nosso relógio, dizemos, não para. Deixo-vos com duas ideias para o novo ano. Uma é: aceitemos já a resposta de Deus. Aceitemos já a resposta que Deus tem para nos dar. E a resposta que Ele tem, o convite que Ele nos faz é: eis que estou à porta e bato. Esse milagre nós podemos aceitar já. O outro, aqueles que Deus demora a responder, pensemos como o salmista. Salmos 31, versículo 14 a 15. Eu gosto muito deste salmo. Eu trouxe em várias versões. Salmo 31, 14 a 15. Já lá estão? Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Todo o tempo da minha vida está nas tuas mãos. Uma outra versão: os meus tempos estão nas tuas mãos. E depois continua: livra-me dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ou esta versão: mas eu confio em ti, os meus dias estão nas tuas mãos. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Confiar significa esperar o tempo de Deus. Nós umas vezes não queremos responder imediatamente, outras vezes, como eu dizia há pouco, queremos que as coisas aconteçam imediatamente. Mas quando nós temos confiança, podemos aprender a esperar o tempo de Deus. O tempo perfeito de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, meus queridos, não adiemos as nossas decisões importantes, aquelas que podem mudar a nossa vida espiritual. Livre-se dos sapos já hoje. Não espere para amanhã para se ver livre dessas criaturas horríveis. Mas confiando na solução do Senhor. Porque conhecem este versículo, eu gosto muito dele, já o repeti aqui muitas vezes. Jeremias 29. Eu acho que é Jeremias 29, 11. Mas vamos descobrir juntos. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É um versículo maravilhoso para um início de ano. Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vós. A minha versão diz: porque eu não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito. E que planos são esses, meus queridos? Planos de paz, não é? Planos de bem e não de mal. Para quê? Para vos dar um futuro e uma esperança. Que este versículo nos possa animar nas decisões que temos para tomar. E que possamos confiar inteiramente no nosso Deus, nos dias que temos pela frente, sejam eles janeiro, sejam eles 30 de dezembro, sejam eles 31 de dezembro, porque o nosso Deus tem planos para nos dar um futuro e uma esperança. Que o Senhor vos abençoe. Amém.